Começa agora na Jovem Pan News. Grandes por Bessa. A plataforma feita especialmente para pessoas com muita personalidade. Exatamente. Estamos começando mais um Grandes por Bessa neste sábado, 12 de abril, em ritmo francês, né? Estamos aí ouvindo essa bela canção, La Vie en Rose, que simboliza tão bem a França. E porque o nosso assunto hoje aqui neste Grandes por Bessa são os 80 anos da Aliança Francesa de Curitiba. E hoje eu estou tendo o prazer de receber aqui o seu presidente, o presidente da Aliança Francesa de Curitiba, o economista Alberto Maia da Rocha Paranhos. Alberto, bom dia. Bom dia, Reinaldo. Ou bonjour, né? Seria o mais... Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Muito bem. Olha só, o Alberto Paranhos, né? Alberto Maia da Rocha Paranhos é um economista urbano formado pela nossa Universidade Federal do Paraná, embora carioca da Gema, né? Mas fez toda a sua carreira aqui em Curitiba, toda a sua família morando aqui em Curitiba, funcionário concursado da ONU. O currículo dele é muito grande, então eu não vou lê-lo aqui porque senão passa o nosso tempo aqui e eu não faço a entrevista, mas o Alberto é uma das grandes cabeças pensantes do Brasil e, para nossa sorte, de Curitiba, mas é um cidadão do mundo que vive e também tem uma boa parte da sua carreira desenvolvida no exterior, como eu disse, né? Vamos começar por essa historinha rápida aqui, Alberto. Como é que você virou funcionário concursado da ONU? Qual era a sua função na ONU? Olha, eu trabalhava no Banco Mundial na época, em 92, quando o prefeito Jaime Lerner levou adiante a ideia de fazer o primeiro Fórum Mundial das Cidades aqui em Curitiba, associado à Conferência do Rio. A Eco 92. Isso. E aí ele me convidou para vir ser o secretário executivo dessa conferência e terminar de organizar. E aconteceu de, primeiro, ter sido um grande sucesso, graças ao prefeito e outros prefeitos que vieram, foram 155 prefeitos do mundo inteiro, e estavam presentes ali o diretor do PNUD, o diretor da ONU Habitat e o diretor do PNUMA, e que gostaram muito da conferência e disseram, puxa vida, a gente nunca teve a percepção do importante que era a autoridade local. A gente lida com autoridades nacionais, mas não com o local. A gente devia organizar alguma coisa assim. Fique atento, falaram para mim. Quando houver próximo concurso, faça o concurso. De repente dá certo alguma coisa. Isso foi em maio. E em agosto houve o concurso. Foi o último concurso, aliás, que a ONU fez, aberto para todo mundo. Eu fui, na realidade eu passei, e aí eu passei em segundo lugar, na realidade. O primeiro lugar? O primeiro lugar foi um arquiteto guatemalteco. Mas quando ele soube que o posto era em Nairobi, não era Nova York, ele não quis ir de jeito nenhum e telefonou para mim dizendo, olha, o posto é em Nairobi, não vá entrar nessa esparrela que é ONU. Bom, tudo bem. Mas aí me ligaram, eu falei, não, eu vou para vocês me mandarem, não tem problema, tudo é divertido. E aí fui. Nairobi, agência ONU Habitat, na divisão da América Latina e Caribe, e aí por uma questão interna da Assembleia Geral, essa divisão inteira, todas as divisões regionais foram para as suas respectivas regiões. Então nós viemos para a América Latina. E nesse movimento eu fui nomeado subdiretor regional. Havia um diretor regional, que era italiano, e eu de subdiretor regional. E você ficou alguns anos lá, né? Fiquei de 93 a 2010, até me aposentar. 7 anos. 17 anos. Aliás, 17, né? De 93 a 2010. Isso. Uhum. Muito bem. E aí você atuou lá, né? Como consultor em projetos, né? O Habitat até hoje é uma agência de cooperação técnica. Então a gente apoia autoridades nacionais e locais, principalmente locais. Uhum. E hoje ele está muito ativo no Brasil, o escritório da América Latina é bastante ativo, mas sempre nesse caso de apoiar iniciativas de interesse local. Uhum. Você também atuou no IPUC aqui, né? Sim. Curitiba acabou de fazer aniversário aí, né? 332 anos. Também, né? Na realidade, foi graças eu fui aluno da Aliança Francesa. Graças à Aliança Francesa, recebi uma bolsa de estudos para a França, fui fazer meu doutorado na França. Na França eu conheci o então prefeito Jaime Lerner e o então saudoso também presidente do IPUC, Rafael Dely, que me convidaram para voltar a Curitiba e trabalhar no IPUC. Ah, você os conheceu na França? Na França, sim. Uhum. E aí eu voltei e fui trabalhar no IPUC. E você aprendeu francês na Aliança Francesa? Sim, claro, antes de ir para a França. Uhum. Foi o seu segundo idioma que você aprendeu? Sim, segundo idioma, com certeza. Quer dizer,
Português sendo o primeiro, Claro, o francês foi o segundo. ou o primeiro não... Não nativo, sim. Não nativo. Muito bem. Bom, agora vamos falar então da Aliança Francesa de Curitiba, que tem aí, né, completou no último dia 20 de março, que foi o dia da francofonia, né? Isso. 80 anos. Ela é uma das mais antigas, né, do Brasil. Eu não sei exatamente quando, porque algumas mais antigas que a nossa, se perderam assim as datas referenciais. A primeira, com certeza, é Rio de Janeiro, porque foi a primeira aliança francesa a ser fundada fora da França. Então ou pelo menos a América Latina, foi formalmente, né, constituída. Depois teve São Paulo, com certeza, e talvez mais uma ou duas, mas ela está entre as 10 mais antigas do Brasil. Hoje são 34 no total. São 34. Mas a do Rio de Janeiro foi fundada em 1883. Foi no Império, ainda no Segundo Império. Exatamente. Exatamente. E para Curitiba, em Curitiba ela chegou em 1945. Ela foi criada como nome Aliança Francesa em 45, mas já existiam organizações francófilas e francófonas antes disso. A Madame Hélène Garfunkel, que foi a primeira diretora, que juntou as organizações francófilas todas, havia um Centro Francês de Leitura e tal. Aliás, a primeira placa que tem lá no Muro da Aliança, dada pela prefeitura, pelo prefeito Rafael Greca, em 95, contando os 50 anos, traz esse histórico da fusão dos organismos que já existiam antes. Mas com o nome Aliança Francesa, ela é de 45. 45, e você citou aí, né, trazida pela Madame Hélène Garfunkel, que era esposa do Paul Garfunkel, né? Isso. A Madame Hélène era mãe da Franchette Richbiter. Exatamente. Que foi a primeira esposa do Carlos Richbiter, né? Do ex-ministro da Fazenda, Carlos Richbiter, né? A avó da Mônica e do Luca Richbiter, né? Que são figuras proeminentes aqui do cenário cultural de Curitiba. A Mônica foi diretora-presidente do Teatro Guaíra, secretária da Cultura e tudo mais. Bom, eu queria que você falasse um pouquinho do papel da Madame Hélène, do casal, né? Madame Hélène e Paul Garfunkel. Tá, eles vieram para cá, na realidade, porque o Paul teve eu não me lembro exatamente do que, mas ele veio como engenheiro para algumas atividades aqui. Engenheiro, pintor e tal. Ela veio acompanhando o marido e viu essa oportunidade de reforçar a presença francesa ou francófona na cidade. Então criou a Aliança Francesa e foi durante 30 e poucos anos presidente da associação e diretora pedagógica da Aliança Francesa. Ela dava aula junto, eu fui aluno dela na realidade, né? E o Paul continuava pintando e fazia exposições. E ele era aquarelista, né? Ele era aquarelista. E, na realidade, os dois tinham muita inserção dentro da sociedade curitibana e da cultura local. Então, a Aliança já foi destacada desde aquele momento como um grande centro cultural. Eu sempre comento que as alianças francesas, por mandato, elas devem ser uma escola de idioma, um centro cultural, um centro de negócios para facilitar entrosamento com empresas francesas e um centro de encontro de famílias francófonas e francófilas. É claro que algumas são mais de escola, outras são mais centro cultural, varia. Mas elas têm esses 4 mandatos. Nem todas usam os 4 mandatos. No caso de Curitiba, por exemplo, eu acho que o mandato da parte comercial é da Câmara de Comércio França-Brasil. Mas a gente tem muito boa relação e trabalhamos em conjunto. Nos outros 3 é a Aliança Francesa que domina. E a Madame Garfunkel sempre foi muito atenta a esse detalhe de não só incluir a França no aspecto cultural da cidade, mas também levar para a França coisas de Curitiba. Ela que começou o sistema de bolsas de estudo para alunos universitários que ela achava que iam se destacar de alguma maneira. Então, por exemplo... Como foi o seu caso. E o do Jamie Lerner também, que foi para a França, e outros que apareceram. A Copel, por exemplo, começou com um programa de cooperação da EDF, da Energia de France, para fazer aqueles modelos hidráulicos aqui. Então, foi o primeiro caso em que a cooperação francesa hidráulica veio para fora da França, para o Paraná. E isso deu origem a todo um processo de cooperação. Muita gente pode achar que a França chegou ao Paraná com a Renault, por exemplo, mas não. Não imagina, isso veio muito antes, não, com certeza. Ela veio por ato da Madame Garfunkel lá com a Copel, na realidade. E isso abriu um monte de portas também, né? Tanto para franceses vindo para cá, como daqui indo para lá. Na prefeitura, por exemplo, eu era diretor do IPUC na época, um dos diretores, e nós estávamos com a dificuldade de fazer um transporte de massa mais efetivo. E
pensamos em fazer o bonde moderno. Então trouxemos, graças à Aliança Francesa e à Cooperação França-Brasil, um grupo da Sofretu, que era a empresa francesa que lidava com tecnologia ferroviária, para fazer esses estudos aqui e eles queriam uma compensação. E a compensação que a gente ofereceu foi detalhar melhor a gestão territorial, que em Curitiba já era famosa na época, que era zoneamento, uso do solo, densidades e tudo isso. E a gente teve uma interação muito boa durante 3 meses que eles ficaram aqui. Curiosamente, o que a gente levou para a França do zoneamento e tudo isso foi executado lá nas cidades que eles escolheram. Infelizmente, o que depois veio a se chamar VLT, que a gente chamava de tramway, o bondinho moderno, não deu certo aqui, mas deu certo lá e passou a ser um coqueluche da venda francesa agora, com a Alton e outros. Agora parece que o Eduardo Pimentel, o prefeito, está querendo implantar o ele tá querendo VLT implantar aqui entre Curitiba e São José dos Pinhais. Pelo eixo do Marechal Floriano. Não sei como vai isso, mas é uma excelente ideia. Só que o VLT não é uma opção muito mais barata que o metrô, evidentemente, mas eles estão estudando justamente se ele é tão melhor assim do que um ônibus biarticulado. Certo. Bom, Alberto, a gente tem muita coisa para falar aqui, mas a Aliança Francesa não começou ali na Prudente de Moraes, não, né? Não, ela começou na Cândido Lopes, em frente à Universidade, à Biblioteca Pública. A Biblioteca Pública, ali bem no centro. Ali. Foi ali no edifício, não me lembro do nome do edifício, mas era em frente à Biblioteca Pública. Tá. Depois se mudou para a Comendador Araújo, em cima da então Sloper. No famosa Sloper. Exatamente. E que foi onde ela cresceu bastante. E aí apareceu essa oportunidade de comprar um prédio na Prudente de Moraes e a decisão do conselho diretor na época foi de se mudar para lá. E ela está ali desde quando? Eu não me lembro, mas eu acho que é dos anos 80. Há muitos anos já, né? Bom, e ali ela tem, né, tinha anteriormente o café Babette, hoje Louis Philippe, né? Certo. Que não é um café só para quem fala francês, não, né? Não, imagina, é aberto à comunidade inteira, exato, claro. É muito bom aquele café. Na festa, inclusive, lá dos 80 anos, a gente, foi tinha champanhe, tinha croissant, tinha croque-monsieur, tudo que, os quitutes franceses. Eu costumo dizer, sem medo de errar, que o Café Louis Philippe tem o melhor croissant e o melhor macarrão da cidade. Sem dúvida. Bom, você é literalmente autoridade nisso. Você falou lá no seu discurso, quando você usou a palavra, lá na cerimônia em comemoração aos 80 anos, você lançou um concurso para resgatar aí a história da estrada de ferro Curitiba-Paranaguá, que tem literalmente mãos francesas lá, né? Tem mãos francesas e belgas, mãos francófonas. A gente sabe que existe toda uma celebração da participação dos irmãos Rebouças lá, o que é válido, honesto, meritório, sem dúvida nenhuma. O concurso da Aliança Francesa é mais no sentido de resgatar essa experiência das participações francófonas, francesa e belga, no desenho e na construção, que às vezes fica em segundo lugar. E nós achamos que, dada a importância da ferrovia para a engenharia paranaense e brasileira, era importante destacar que a França, até hoje em dia também acontece isso, não é só o país gourmet da moda, do perfume, do queijo. Tem muita tecnologia envolvida. Ela é muito associada a isso, né? A moda, as tradições, ao perfume. Isso. Né? Isso. Agora, não vamos esquecer e a gastronomia, claro. Teve prêmio Nobel francês recentemente, entende? Teve prêmio, a Ponte Gomiot, por exemplo, no sul da França, é um modelo de tecnologia e engenharia, não é só Torre Eiffel. Então, uma das funções da Aliança Francesa é ficar resgatando permanentemente essa memória para que saibam que a França não é só aquela coisa que o turismo comenta, né? É verdade, não é só o Arco do Triunfo, nem a Champs-Élysées, né? Isso, e não é só Paris também, né? E só Paris, né? Que, claro, são ícones da França, claro, né? E mundiais e tudo mais que todo mundo adora, né? Quem é que não gosta de ir para Paris, sentar num daqueles bistrôs, né? Comer lá aquelas iguarias todas, tomar um bom champanhe e tudo mais. Exatamente, é isso. Essa é a porta de entrada para conhecer a França. O Café de Flore, lá, né, que era frequentado pelo Sartre, pela Simone de Beauvoir. Isso. Né? O Demagogue, que agora tem uma filial em São Paulo. O Demagogue, tem uma filial em São Paulo. Tem filial no Jardim de São Paulo. Então quem eventualmente, eu já fui no Demagogue de Paris, mas há muitos anos, uma vez só, uma ou duas, não me lembro, mas enfim, mas já dá para ir, né, matar a saudade
Le Demagot em São Paulo. Dá, com certeza. Legal. E esse concurso, então, para a Estrada de Ferro Curitiba-Paranaguá, como é que ele vai funcionar? Quem é que pode participar? E Estudantes universitários de Curitiba, sejam alunos curso. ou não, qualquer curso. A gente imagina que vai ser mais para pessoal de engenharia e arquitetura, mas isso não impede que alguém outro se interesse pelo assunto. Historiador, por exemplo, exatamente. Então, a gente não definiu. Nós definimos que seriam universitários com a expectativa de que haja uma pesquisa mais intensiva, né, e mais profunda a respeito disso, a partir de documentos originais que podem ser consultados em algum lugar, não sei exatamente aonde, mas talvez na própria Aliança, internet. Né? A Aliança não tem muita base para isso, não. Mas hoje em dia, não é falta de informação que a gente tem, é excesso, abundância de informação, é filtrar a informação. O que a gente queria é que o texto, ou em português, ou em francês, ou bilíngue, tem prêmios para o bilíngue, se for o caso, destacassem essa participação. E quais são os prêmios? Francês e belga. O prêmio são bolsas de estudo na própria Aliança Francesa para 2 semestres consecutivos ou não, porque afinal nos interessa trazer mais alunos também, né? Eu queria citar aqui, não quero deixar, eu falei rapidamente da Renault, que é uma presença importante, né, que chegou nos anos 90 aqui, através do Jaime Lerner, é uma empresa, né, mundial que está presente hoje e aqui, né, e inclusive se chama Renault do Brasil, né? Sim. Então, reforçando, né, toda essa, né, presença francesa aqui no Paraná, como você já citou. Muita gente não sabe, muita gente sabe, mas muita gente não sabe, principalmente as novas gerações. Os portões do passeio público são uma réplica dos portões dos cemitérios de Paris, né? Do Père Lachaise. Do Père Lachaise, exatamente. O antigo o Paço da Liberdade, que era a antiga prefeitura, a primeira prefeitura de Curitiba, também ela é uma réplica da prefeitura de Lyon. Uma réplica inspirada ali. Mas existem outros prédios, o próprio famoso Castelinho do Batel, por exemplo, também é uma réplica de um palácio do Vale do Loire. E vários casos assim. Curitiba teve uma tradição, ou pelo menos uma inspiração de coisas francesas, basicamente. E tem uma história interessante, Alberto, que você certamente conhece, que é uma música que fala de Curitiba. Sim, Le Consul à Curitiba. Isso, feita por um, eu não me lembro o nome agora do compositor ou do músico, né? Eu não estava muito registrado, mas eu me lembro que foi um cônsul que veio almoçar, um francês, que veio almoçar, ou jantar, será na casa da família Gon, que era ali no bosque ali na Avenida Batel, né? Exato, onde hoje é o shopping. Hoje é o chamado Bosque Gon, hoje. Isso, e o Harry Gon era cônsul da Inglaterra, né, do Reino Unido, recebeu essa pessoa, e essa pessoa resolveu homenagear o Gon falando de Monsieur le Consul à Curitiba. Não, as pessoas acham que ele falava do cônsul francês. Não, fala do cônsul inglês em Curitiba, mas fala da cidade de Curitiba. Isso. E isso foi um sucesso na França na época, porque não se falava de cidades... Talvez a primeira vez que o nome Curitiba foi ouvido na França. Com certeza foi a primeira vez. E isso é resgatado de vez em quando, porque volta e meia isso aparece na rede social. Há poucos dias, não sei por que surgiu nas redes sociais, as pessoas... Eu já conhecia essa história, mas alguém começou a soltar nas redes sociais, olha só, Curitiba foi cantar, foi homenageada por um francês e tal. Assim, é verdade, isso. Como é o nome, o título em português? Monsieur em português, o senhor cônsul em Curitiba. O senhor cônsul em Curitiba, Monsieur Le Consul à Curitiba. Bom, o que eu queria falar aqui é citar aqui que uma das primeiras presenças francesas em Curitiba, assim, foi Monsieur Emílio de Kock, né? Ah, sim, Emílio de Kock, do restaurante Ile de France. Ile de France, né? Exatamente. Que está aí firme e forte aos 70 e poucos anos, né? Exatamente. E foi provavelmente o restaurante que deu mais abertura, né? Abriu as portas à gastronomia francesa. Isso. Ele estava ali na Praça de 9 de Dezembro, era uma grande referência. Eu me lembro que os jantares, o almoço da Aliança Francesa sempre eram ali. E aí começou a aparecer gente para estudar gastronomia francesa, formação de novos chefes e tal. E hoje em dia tem uma boa meia dúzia ou mais de bons restaurantes franceses na cidade. Sim. Além dos pratos franceses de outros restaurantes. Claro, né? claro. Mas a gente tem muito orgulho dessa cooperação. Mas o Ile de France foi assim, um mar, continua sendo. É o ícone. E é um ícone porque... fundado por um casal de franceses, né? O seu Emílio e a dona Janine, se não me engano, né? Pais do Jean Paul, né? De Kock, que hoje não é mais o proprietário lá, mas enfim,
E o William acabou se mudando lá para a Avenida Batel, né? Até para continuar a sua história e tudo mais, né? Então, só para registrar aqui, o seu Emílio veio da Normandia, né? Que é lá onde a cidade do dia D, né? Isso. Exatamente. Do desembarque das tropas aliadas e tudo mais. Ele era oriundo de lá, né? Acabou imigrando para o Brasil, veio parar em Curitiba, aqui se estabeleceu, Ile-de-France, e está aí até hoje. E hoje nós temos na cozinha pedagógica da Aliança Francesa, que é um dos marcos da nossa aliança e é conhecido pelo Brasil inteiro por esse detalhe, nós temos ateliês de cozinha francófona, e o chefe do Café Louis Philippe, que é o café que está dentro da aliança, costuma fazer uma vez por mês uma sessão. Eu digo, por exemplo, para ele, Clemão, faz a sessão... aquele rapaz que estava lá no evento, né? Não, ele não estava lá. Não estava ontem, lá. Não estava lá. Faz a sessão, mas eu quero que você também dê um segredinho do chefe de vez em quando, né? Eu não sei nunca qual é o segredinho que ele conta, porque às vezes eu não vou à aula. Nem para o presidente ele conta. Não, para mim ele não conta mesmo, mas na sala ele conta lá. Da próxima vez que na sessão de abril, eu quero estar presente para forçar a barra e dizer, afinal, qual é o segredinho de hoje? Mas eu sei que o pessoal sai encantado com as receitas que ele dá. Você, além de presidente da Aliança Francesa de Curitiba, é vice-presidente das Alianças Francesas do Brasil, né? Sim, da Rede Brasileira. Da Rede Brasileira. Sim. Você já citou no início aqui, quantas são hoje em dia? 34. 34. Elas eram 39, algumas acabaram fechando depois da pandemia, por razões financeiras. Não pode esquecer que as alianças francesas no mundo inteiro, elas não recebem subsídios do governo francês, como acontece com o Cervantes, o Goethe, que tem algum dinheiro governamental. As alianças vivem exclusivamente da matrícula dos alunos, seja em curso em francês ou em atividade cultural. A maioria das atividades culturais são gratuitas, a grande maioria. E o governo francês, recentemente, com o presidente Macron, resolveu subsidiar algumas delas. Certo. Então, por exemplo, artistas que vêm da França para o Brasil, o governo francês paga a viagem até o Brasil, e aí as alianças do Brasil coparticipam no custo da circulação dentro do país, por exemplo. Mas isso aumentou muito a presença de artistas franceses no Brasil. Não é só cantor, pode ser ópera, pintor, poeta, enfim, o que for, não tem problema. Curitiba sempre está nesse roteiro, geralmente, no roteiro do Sul, pelo menos. Então, essas atividades são gratuitas, porque o custo é assumido pelo governo francês algumas vezes, e outras vezes muito compartilhado pela rede, não é muito complicado. Quantos alunos hoje tem a Aliança Francesa de Curitiba? Olha, hoje exatamente não sei, mas a gente estava com, no total, umas 500 matrículas, mais ou menos. Só que uma das coisas curiosas da Aliança de Curitiba, talvez e outras também, é que os alunos que já são alunos, eles vão no semestre seguinte, frequentam a primeira aula, a segunda, e aí se matriculam. E sempre foi assim. Então a gente não se incomoda que durante uma semana ou 10 dias o aluno esteja lá sem se matricular, mas a gente cobra. Os primeiros não, pagam ou pedem uma aula gratuita para depois ver se continua ou não. Então, não me assusta muito a pouca matrícula no início de março, e esse ano mais complicado ainda, porque o carnaval atrapalhou o início das aulas. Digamos, lá pela metade de abril, a gente vai saber exatamente se está funcionando conforme o previsto ou não. O ano passado já foi um ano desafiador, porque a gente fechou com um pequeno déficit, digamos assim, mas a Aliança de Curitiba tem um colchão de recursos bastante bom para aguentar um ou outro déficit de vez em quando. Certo. E, Alberto, quanto tempo uma pessoa que quer aprender francês leva para se tornar fluente no idioma? Olha, a gente considera fluente a pessoa que está terminando o B1, tá? Que seriam 6 semestres, digamos assim, de curso. No ritmo normal de 2 dias por semana, 2 horas por dia. Mas é claro que se a pessoa tiver recursos e quiser acelerar isso e, digamos, ter aula, sei lá, 3 horas por dia todos os dias, em 6 meses fala. O suficiente para chegar na França. É lógico que estar na França tem uma grande vantagem, porque você fala francês dentro e fora da sala de aula, né? Então isso facilita essa intrusão. Agora, uma das complicações que a gente percebe é que alguns bolsistas ou candidatos a curso na França vão começar a aula em Paris ou em qualquer outra cidade em outubro, e aí em maio são notificados dessa ida. E, sinceramente, de junho a setembro não dá para aprender um francês suficiente para acompanhar uma aula. A não ser que a pessoa tenha
recurso e tempo suficiente para ter aula todo dia sempre. Certo. Nem sempre isso acontece. E é verdade que o francês é um pouco refratário, assim, a quem não fala o francês quando chega lá? Olha, hoje eu até que acho que é o contrário. Nas grandes cidades turísticas, já aconteceu inclusive de colegas da prefeitura comentarem isso, de uma colega querida da Procuradoria Municipal, por exemplo, foi com o marido assistir o Festival de Avignon, na França, e chegou lá feliz da vida para começar a falar francês. As pessoas perceberam que ela tinha sotaque, aí perguntaram de onde ela vinha, ela disse que vinha do Brasil, e os franceses automaticamente passaram por inglês, entende? E ela dizia, mas eu quero falar francês. Eu disse, não, mas eu quero praticar meu inglês. E aí ficou aquela confusão que é inédito, né, que aconteça isso. E, assim, só para descontrair aqui, a gente já chegou ao final aqui, mas uma perguntinha só para descontrair. Esse mito que o francês não gosta de tomar banho, é verdade? Não. Que, assim, de usar mais perfumes, sim. De ser econômico no banho. Acho que não. Na realidade, talvez fosse verdade há uns, não sei, 50, 60 anos atrás, talvez. Não era fácil ter água, é um clima frio. Eu mesmo, quando fui para lá, em 1970, na primeira visita médica que eu tive que fazer como bolsista, a médica disse, olha, não tome banho todo dia, porque a gordura da pele é importante, você aqui tem um frio abaixo de 0, se for tomando todo dia, vai ficar rachar o rosto e tal. Eu achei curioso, mas resolvi seguir a regra. Tem uma explicação, ao contrário de nós que somos um país tropical, né, que gostamos de tomar banho. Porque... tradição indígena nossa, né, de tomar banho no Rio, claro, exatamente. Tá certo. Olha, infelizmente o nosso tempo já chegou ao final aqui, Alberto, mas quero te agradecer muito, parabenizar pelos 80 anos da Aliança Francesa de Curitiba, pelo seu trabalho lá e dos que te antecederam também, né? Principalmente a família Garfunkel, né? Da Madame Helene e tudo mais. Foram muitos presidentes que passaram por lá, muitos, né? com certeza. Pessoas não só... A Madame Garfunkel ficou 30 e poucos anos, a professora Eunice Pombo ficou 20 e poucos anos. A Franchette foi presidente também? A Franchette não foi presidente. Não quis ser, na realidade, presidente. Mas de lá para cá tem sido mais regular, eleição a cada 2 anos e, enfim, há uma tradição, digamos, nessa lógica, né? E, bom, de qualquer maneira, eu te agradeço muito pela oportunidade de fazer esse comentário da Aliança Francesa de Curitiba e da rede de Aliança Francesa no mundo, porque até o embaixador francês aqui, o Sr. Emmanuel Leman, ele foi muito simpático de fazer uma reportagem conclamando os brasileiros a aprender francês na Aliança Francesa. Foi a primeira vez que o embaixador fez isso no Brasil, porque até então eles meio que ignoravam a presença da Aliança Francesa. Foi super legal. Muito bem. O Grandes por Bessa deste sábado, 12 de abril, vai ficando por aqui. Agradeço mais uma vez aqui a presença do Alberto Maia da Rocha Paranhos, presidente da Aliança Francesa de Curitiba. Agradeço também a quem nos acompanhou até aqui. Um ótimo final de semana. Vem aí meu amigo Carlos Eduardo Canto com o mercado imobiliário de canto a canto. Você ouviu Grandes por Bessa. Para pessoas com muita personalidade na Jovem Pan News. De volta sábado às 11 horas da manhã.